Oi, pessoal. Espero que estejam todos bem. Eu vim aqui para terminar o conteúdo que eu tenho que passar a todos sobre o termo de abertura do projeto, tá? Então, principalmente quem está aí no primeiro semestre, passar algumas orientações. E no decorrer, então, das semanas, a gente vai terminando o preenchimento, né, desse termo de abertura e preparando aí também, né, estruturando e organizando como vai se dar a nossa apresentação. Então, vamos ao próximo slide. Pessoal, nas outras aulas, então, a gente falou sobre o gestor do projeto, nome do projeto, falamos também sobre objetivo, justificativa, escopo, não escopo. Então, dando continuidade nesse documento, a gente entra, então, na parte interessada. Depois do não escopo, que é a parte onde vocês precisam listar tudo que não será realizado no seu projeto, tudo que não será entregue, né, ou não escopo, vocês vão entrar aí nas partes interessadas. Então, parte interessada, pessoal, são pessoas, organizações, órgãos governamentais, alguém ou alguma instituição, algum grupo de pessoas que pode, de alguma forma, ser impactada no seu projeto. Pensando isso de forma positiva ou até mesmo negativa, tá? Vamos citar o nome de um representante dessa parte e qual é o relacionamento, qual é o impacto que essa pessoa tem com o seu projeto, né? Então, é o que a gente costuma chamar na administração dos stakeholders, né? Que são todas as pessoas e organizações que de alguma forma afetam ou podem sofrer alguma interferência através do nosso projeto, tá? Então, partes interessadas, pessoal, isso é muito específico de cada projeto. Então, vocês precisam sentar e ver quais são as partes interessadas de vocês. Trago aqui um exemplo, né, do jurídico. Eu preciso ali de um advogado que vai representar nessa parte jurídica do meu projeto. O que ele vai fazer? Qual é o seu relacionamento com o projeto? Verificar se não há infração de nenhuma lei, tá? Então, isso é muito específico de cada projeto. Pode ser um fornecedor, pode e deve ser também uma parte interessada do seu cliente, do seu público-alvo, né? Qual é esse relacionamento? No caso, se for o cliente, né? Ele vai ser ali o seu consumidor do seu produto ou do seu serviço, mas a ideia é vocês relacionarem todos que de alguma forma vão sofrer algum certo tipo de interferência, né? De influência, ou vão influenciar o negócio de vocês, tá? Então, listem aqui. Vai depender muito do projeto, né? Para saber a quantidade de partes interessadas. Essa parte é da equipe básica, eu sei que alguns alunos até já preencheram essa etapa, tá? A equipe básica, vocês vão colocar todos os integrantes da equipe, tá bom? São 5, 7, 8, vão colocar todos. E qual que é o papel de cada um deles, tá? Eu tenho uma pessoa que vai ser o gestor, eu tenho outra pessoa que vai cuidar do relacionamento com o cliente, do marketing, enfim, vocês vão atribuir funções aí para cada um de vocês, tá? E relacionar aqui, essa parte é muito simples, é só vocês sentarem também para definir isso daí junto com a equipe. Depois da equipe básica, eu venho com o meu orçamento previsto, tá? Gente, nesse momento, o orçamento, vocês vão fazer uma pesquisa de quanto que né? Quanto custaria esse projeto de vocês, tá? Então, também é muito específico de cada projeto, né? De cada proposta que vocês têm. Porém, é importante que vocês tenham uma noção de valores, tá? Nesse momento, a gente não vai fazer um estudo detalhado de custos, tá? Então, para saber, né, esse orçamento, mas é interessante que haja aí alguma pesquisa para que vocês tenham ciência aí de valores também, tá? Prazo previsto. O prazo, gente, vocês vão colocar lá a apresentação da Expotec, que vai acontecer, então, né, dia 15 do mês que vem, 15 de maio. E aí a gente entra nas restrições do projeto, tá?
Restrição, gente, são fatos, né, que podem, de alguma maneira, limitar a equipe do projeto. Algo que, de alguma forma, restringir, né, a realização de alguma atividade dentro do projeto, de alguma etapa, ou da sua entrega final, né? O que vocês vão colocar aqui? Questões que, se não acontecerem, vai restringir a realização desse projeto, tá? Por exemplo, garantir de que esse processo de venda não fere normas de compras públicas, tá? Por quê? O que acontece? Se eu tenho um projeto que precisa aí de autorizações, né? De algumas etapas aí para compras públicas e isso não é respeitado, né? Esse processo de venda, isso vai afetar o meu projeto. Eu posso pensar que se eu estou mexendo com algo que possa esbarrar aí com a Lei Geral de Proteção de Dados, se eu não respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados, eu também vou ter uma restrição, né, no meu projeto. Então, vocês precisam pensar em tudo, né? Questões de recursos, de pessoas que, se não realizarem uma determinada atividade, vão restringir o meu projeto, tá? Alguma normatização, não seguir o cronograma, né? Então, algo que vai restringir esse meu projeto. Falando um pouquinho mais das restrições, então, quando eu digo que algo restringe, algo limita, né, o meu projeto. Então, são fatos que não podem ser alterados, que limitam as opções da equipe do projeto. Que eu tenho mais exemplos, né? Então, eu tenho as normas técnicas que precisam ser seguidas. É algo que não tem como você falar que não vai ser feito, né? Tem que acontecer. E se não acontecer, né, não há entrega. Lembra que eu comentei no slide anterior de cronograma, né? Aqui eu estou falando como datas-chave de entrega, né? Respeitar o cronograma, porque senão a entrega não é feita no prazo. Algumas legislações, igual eu citei a Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, né? E a questão de orçamentos, tá, gente? Todo projeto a ser realizado, essa questão de custos, ela é algo que é feito logo a princípio, né? Então, esse zelo, esse cuidado pelos orçamentos, pelos gastos, né? Eles devem ser respeitados, porque também é uma restrição aí do projeto, tá? Volto a repetir, a restrição é algo muito peculiar de cada projeto. Vocês precisam, então, se reunir, definir as restrições, tá bom? Eu tenho alguns exemplos, né? Então, proibir entrada de menores de 14 anos, venda de ingresso até as 13 horas, o show tem que terminar às 0 horas, garantia de que o processo de venda não fere, então, as normas de compras públicas, que era o exemplo anterior, né? Aqui eu estou dando um exemplo de restrição, gente, de algum evento, né? De algum show, por exemplo. Então, eu tenho algumas restrições que, se não forem obedecidas, né, limitam o meu projeto. Passar adiante. E aí eu entro nas premissas, tá? Premissas são suposições dadas como certas. São situações, são suposições que eu prometo, né? Eu posso relacionar premissa com promessa. É algo que eu prometo, que eu preciso que aconteça, e eu já digo de antemão, isso vai ter. Como, por exemplo, tá, gente? Eu estou realizando um treinamento, alguma atividade relacionada a isso, e eu tenho ali como premissa que eu vou ter um profissional renomado aí na área para dar um dia desse treinamento. É uma terceira pessoa, tá? Então, é algo que eu, como gestor, prometo que essa terceira pessoa estará. Porém, eu dependo, né, dessa pessoa, dependo dos acordos que eu tenho com essa pessoa, né? Premissa, então, é algo que eu garanto para você, é uma promessa que eu te faço, tá bom? Também, né, muito peculiar de cada projeto. A gente pode falar que a premissa é uma pré-verdade, é algo que vai ser verdade, mas que depende da minha palavra, né? São fatores que, por incapacidade de definição, são assumidos como verdadeiros para o seu planejamento, né? Para o planejamento desse projeto. Algo que eu tenho como verdade, mas é algo que não aconteceu ainda,
é algo que vai acontecer, né? Promessa de recursos, participação de especialistas, pessoas que ainda nem foram contratadas, né? Então, aí eu lembro aí de um ditado que diz, né? A premissa é a mãe do risco, né? Premissa, então, é que eu estou garantindo algo que ainda não está em minhas mãos, né? Que foge um pouquinho do meu controle, mas que eu vou fazer ali uma promessa de que vai acontecer, né? Farei de tudo para que isso aconteça. Exemplo, né? O estacionamento vai estar liberado às 10 da manhã. É algo, gente, que eu preciso, dependendo se for um show, né? Será que lá naquele lugar tem estacionamento? Aonde vai ser? Eu vou ter que alugar um espaço para estacionamento, ou vou terceirizar, né? É uma promessa que eu faço. O time de limpeza termina o trabalho às 3 horas da tarde. Então, vamos supor que esse show aí começa às 4 ou 5 horas da tarde e eu tenho que estar limpo isso daí até às 15 horas. Vejam que é um trabalho essencial para o projeto, para a realização de um evento, mas que não depende do gestor, tá? Eu dependo de terceiros, né? Dependo de outras equipes. Mas eu prometo que vai dar certo. Bares montados até às 16. Mesma coisa, gente. É uma prestação de serviço que eu garanto para você, meu cliente, né? Teste do som finalizado com sucesso até às 14 horas, né? Às 14 horas, no caso, né? Mesma forma, então, eu estou falando que vai ter um especialista ali, né? Um técnico em som para deixar tudo isso redondinho para o evento. As considerações finais, pessoal, então ali, né, uma das últimas partes. É um espaço que vocês vão incluir informações que sejam pertinentes ao projeto de vocês e que porventura não foram citadas anteriormente, tá? Tem grupos que acabam não citando, né, alguma consideração aqui. Então, se caso não tenha nada a ser listado de que não se encaixou ali acima, né, nas premissas, nas partes interessadas, no escopo ou no escopo, enfim, algo que não tenha sido contemplado acima, você coloca ele nessa consideração, tá? Seria um espaço a mais para incluir, então, essas informações que o gestor julga aí como necessárias serem ditas, né? E aí, eu vou, pessoal, acho que eu passei mais de um slide, considerações, depois, então, a gente já vem aqui para aprovação e observações finais, tá? Esse espaço, então, vocês vão colocar o nome do gestor do projeto, né, e a coordenação, né, a orientação, ou minha, ou em nome do professor Éder também, tá? Data e assinatura. Observação, se for necessário, tá? Alguma observação referente à aprovação desse projeto, tá? Normalmente os alunos colocam aí que não há observações a serem feitas, tá bom? Mas caso tenha, esse também é um espaço para isso, tá, gente? Hoje eu vou estar com vocês, só que um pouquinho mais tarde, mas me comprometo a separar um tempo aí da minha noite para conversar com vocês. Amanhã estarei presencial na unidade. Volto a reforçar a importância de vocês cadastrarem o grupo de vocês lá no Forms até o dia 20, para que a gente consiga montar, então, os dias de apresentações o quanto antes, para mandar aí para vocês se organizando. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham aí uma ótima quarta-feira hoje, né? Que tenham aí uma ótima quarta-feira. A gente vai conversando, tá bom? Um abraço.